o Corinthians não pode se queixar da sua torcida. Não pode se queixar por muitos motivos. Primeiro motivo, a torcida do Corinthians vai. Segundo motivo, a torcida do Corinthians consome o Corinthians. Terceiro motivo, a torcida do Corinthians é uma das poucas que eu conheço que não abandona o time dentro de campo. Vamos voltar a falar do futebol de hoje, porque ele estaria chorando, como disse Pascoal, e não seria só pelo Santos, não, porque como amante do futebol ia querer ver dias melhores em muitos lugares e com certeza não ia gostar de ver presidente de clube argentino dizendo que tem clube brasileiro que não paga as suas dívidas. É o que está acontecendo com o Corinthians, uma declaração do presidente do Argentino Júnior por conta da compra do Fausto Vera. Segundo o presidente do Argentino Júnior, nada foi pago. Segundo o Corinthians, uma parte do que deveria ter sido pago já foi e falta apenas um pedaço. Mas aí diz o seguinte, o Christian Malaspina, é um desastre, não pagaram nada. Todos sabem que não pagam. Isso foi uma entrevista que ele deu para a ESPN de lá. E o Corinthians se defende, né? O Corinthians soltou uma nota depois dessa declaração. A gente lembra que a diretoria está sendo trocada, né? A partir do dia 2 de janeiro, Augusto Melo será o novo presidente, não mais o Duílio. Mas a diretoria deu a seguinte declaração. A atual diretoria trabalha para receber, ainda na data de hoje, recursos para quitar as pendências de direito de imagens antigas e luvas. Caso isso não seja possível, deixará a entrada imediata de recursos efetivos para a nova diretoria, que assumirá em janeiro na ordem de 100 milhões que contemplam a negociação dos atletas Murilo e Felipe, além de acordos publicitários. E aí a gente lembra também da questão do Rojas, né, que acionou judicialmente o Corinthians, dizendo que está com vários meses de salário, assim como direito de imagem, atrasados. E a nova diretoria, ela chega prometendo muita coisa, né, dona? Chega dizendo que vai contratar nomes grandes, especula Gabigol, especula jogadores que fariam muita diferença nesse elenco, mas não parece ainda por dentro dessa realidade que já chegou aos clubes com quem o Corinthians fez negócio recentemente. Olha como está a imagem do Corinthians fora do país. Você tem um retrato ali de uma parte financeira que precisa ser olhado com mais carinho. Óbvio que o torcedor do Corinthians quer grandes contratações, quer o time brigando na parte de cima da tabela, mas o Corinthians, de fato, pode ter isso agora? Pode cogitar pagar 2 milhões por mês por um Gabigol, por exemplo, que está hoje um contrato vigente com o Flamengo, que é, né, o clube mais poderoso financeiramente do futebol sul-americano? Eu acho isso bem fora da realidade, assim, já fico um pouco... Se você... que fariam muita diferença nesse elenco, mas não parece ainda por dentro dessa realidade, que já chegou aos clubes com quem o Corinthians fez negócio recentemente. Olha como está a imagem do Corinthians fora do país. Você tem um retrato ali de uma parte financeira que precisa ser olhado com mais carinho. Óbvio que o torcedor do Corinthians quer grandes contratações, quer o time brigando na parte de cima da tabela, mas o Corinthians, de fato, pode ter isso agora? Pode cogitar pagar 2 milhões por mês por um Gabigol, por exemplo, que está hoje um contrato vigente com o Flamengo, que é, né, o clube mais poderoso financeiramente do futebol sul-americano? Eu acho isso bem fora da realidade, assim, já fico um pouco... Se você assume, uma nova diretoria chega para assumir o Corinthians, que é um clube gigantesco, e ela assume com uma realidade de contratar, se pode reforçar. Não é essa a realidade. Pelo contrário. Tá cheio de dívida para pagar, né? Você tem um nome também a zelar dentro do mercado, uma credibilidade. Mas a postura da nova diretoria do Corinthians é uma postura muito agressiva na parte esportiva de pensar em grandes nomes. Óbvio que o torcedor quer esses grandes nomes, mas eu fico com uma dúvida, como é que isso vai ser pago? Isso vai ser o melhor para o futuro do Corinthians? Financeiramente, esse clube vai conseguir caminhar com as próprias pernas? Isso me assusta. Eu acho que isso é pouco debatido. Eu acho que, assim, a parte financeira do clube, ela precisa ser algo crucial dentro de uma gestão de futebol. Vou te adiantar algumas coisas. O Corinthians diz que vai ter esse dinheiro entrando, fruto de um patrocínio nas costas da camisa do antigo presidente, que o atual presidente não gostou do formato da realização do negócio. Legado
Da gestão do Ilho. O Duílio fez o contrato do novo poder da camisa, para patrocinar as costas da camisa, que o atual presidente não gostou. Achou pouco. Achou pouco. O Corinthians está tentando, por isso é que não tem o dinheiro, porque o Corinthians está tentando, junto ao Forest, antecipar receitas do Murilo. Não é que o dinheiro está pronto e vai entrar. Não é que tem uma dívida de alguém com o Corinthians também. Entendi. Não tem. O dinheiro o que tinha para entrar já entrou. O que você tinha para me pagar mais para frente, você me paga agora? Isso. Basicamente isso. O Corinthians está tentando antecipar receitas. Isso significa que vai faltar dinheiro depois. Sim. Que você está antecipando é que você está pegando na frente. Uma hora vai te faltar pagar lá essa atrás. conta, gente. Uma hora vai pagar essa conta. Vai chegar essa conta. O déficit já é enorme. É uma situação difícil. O Corinthians acaba de perder um lateral direito para o Atlético Paranaense, o Godoy. Acaba de perder. Ele preferiu jogar no Atlético Paranaense, que assume os seus compromissos, e não jogar no Corinthians, porque a fama do Corinthians na Argentina é que não paga ninguém. Como disse o presidente do Argentino Júnior. O presidente do Argentino Júnior já tinha dado uma declaração semelhante e tinha mandado para a FIFA. O Corinthians pediu para o Argentino Júnior tirar, que em 15 dias pagaria. Sabe o que aconteceu? Não pagou. Agora, o presidente dessa declaração vai de novo, aí impede o Corinthians de contratar, aí vem o chamado transfer ban, o Corinthians não pode contratar, e aí fica essa bola de neve que não acaba nunca. O Romero, os empresários do Romero. O Romero está jogando no Corinthians, é jogador do Corinthians. Mas o Corinthians tem 13 milhões para pagar do Romero. Sim. Tem 5 milhões para pagar, 5.800 do Renato Augusto. Aí, mais 5 e alguma coisa do Rojas também. Do Rojas são 5 milhões. Isso. $1 milhão. E a gente começa a entender que nada é por acaso no futebol, né? A gente tem visto o Corinthians oferecendo o Fausto Vera como moeda de troca, tentando uma negociação. Num primeiro momento eu fiquei com a sensação muito de que era por um pedido do Mano ou qualquer coisa parecida. Agora eu já tenho dúvida, depois dessa declaração, se não é um modelo de negócio, porque aí é uma informação que eu tenho de dentro do Flamengo, que aceitou negociar o Thiago Maia e tinha até interesse em ouvir o que aconteceria sobre o Vera, de repente usá-lo como moeda de troca. Só que o Corinthians precisa que quem pegar o Vera assuma a dívida. É isso aí, gente. E o Flamengo não está disposto a fazer isso. O Grêmio pegou o Soteldo e assumiu a dívida do Santos. O Santos tinha pago 1 milhão. E os outros 9? Pois é, aí o Flamengo falou, não, obrigado. Eu queria saber, com toda seriedade, como é que é essa mágica dessa gestão, que você tem dívida no mercado, você não paga, e mesmo assim, preparando o time para 2024, a gente está vendo o Corinthians fazendo proposta alta. O jogador para comprar. O Corinthians está tentando a contratação do melhor meia do futebol argentino, Rodrigo Garro, do Talheres, que é um jogador caro. E olha que negociar com o Fassi, que é o presidente do Talheres, lá é um clube extremamente organizado. É muito difícil. Ele tem meio que um status de Petralha na Argentina. Que o Petralha fez para elevar o Atlético Paranaense. Ele fez para o Talheres. Conseguiu fazer. Então, assim, como explicar essa conta? O torcedor do Corinthians pode ficar chateado com a gente. Não tem ninguém aqui que é anti. Pelo contrário. O Corinthians tem que contratar jogador de qualidade, mas pode contratar. Uma hora essa conta não vai fechar. Uma hora essa conta vai chegar. Não, a conta já chegou. Já chegou. Porque você já está antecipando receita para pagar o que está para trás. O Corinthians recebeu. O Corinthians o Corinthians teve na Copa do Brasil ou não teve? O Corinthians não teve na Copa do Brasil? Sim. Recebeu dinheiro da Copa do Brasil. O Corinthians não teve na Copa Sul-Americana? Sim. Teve na Libertadores da América? O Corinthians não tem o patrocínio da camisa? O Corinthians não tinha liberação do dinheiro no acerto prévio com a Caixa? Agora que vai dividir com a Caixa. Quanto você falou que deve pro Romero? 13 milhões. O Romero tá no elenco? Tá. Pagaram ele já? Não. Mas estão contratando. Estão comprando jogador. Incomodou o Rojas. Como é que fica essa situação? Aí você contrata o Rojas, que também na época foi uma grande contratação, um jogador que nesse primeiro ano teve lesão, não foi bem de fato, não se adaptou, agora esse cara já é um cara descartável. Eu já acho isso algo muito questionável. Assim. O Fausto Vera, eu acho que é bom jogador, não fez uma boa temporada, assim como o Rojas.
Mas aí você está tendo que pensar nessa parte financeira de dívida que você tem. Assume aqui esses 30 milhões de dívida que eu tenho, eu te dou o Fausto Vera e você me dá um jogador Porque o salário do Rojas, gente, não é baixinho, não. O salário do Rojas é altíssimo no Corinthians. Porque todo mundo, quase todo mundo dos grandes clubes do Brasil queriam tirar o Rojas do Racing. O Corinthians foi lá e bancou, contratou. Só que agora você tem que pagar. Eu acho uma loucura isso. Qual é essa mágica que a gente está aqui falando do Corinthians no mercado para comprar, fazendo movimentos que outros clubes, que são clubes mais saudáveis financeiramente, não estão fazendo. Não estão fazendo. E o Corinthians está fazendo. E tem torcedor que está aplaudindo. Ah, vai ter time forte. Tudo bem, você pode ter um time forte no curto prazo. Mas se prepara que se você não organizar a casa na parte financeira, vai pagar a conta lá na frente. Mas a imagem deixada pelo Cruzeiro, pré-SAF, é uma imagem que me parece ser a mais observada por quem deveria observar. O futuro, agora não sei se é futuro, se é... É futuro, ele vai ser empossado no dia 2 de janeiro. Por enquanto, até 31 é o do Ilho. Então, o futuro presidente do Corinthians, ele falou pra gente aqui, mas ele deu tanta porta aberta para a Receita, vai dar 200 e tantos milhões na camisa, vai dar o naming rights do centro de treinamento, ele vai vender naming rights de tudo. E se ele conseguir todas essas verbas, eu acho que ele vai amenizar o problema do Corinthians. Mas já tem? Não, ele está dizendo que pode ter. Não, porque o potencial do Corinthians, a marca Corinthians é gigantesca. Sim. O potencial que o Flamengo tem. Se você organizar a casa, você vai ter um clube estável e poderoso por muito tempo. O desafio é esse. Só que não é da noite para o dia. É você apertar um botão e agora o Corinthians tem a capacidade de comprar um jogador, pagar 20 milhões, 30 milhões. Não é assim. O caminho que o Flamengo seguiu lá atrás foi um caminho antes com times mais fracos. E também foi perguntado ao futuro presidente do Corinthians aqui, e ele disse que a mesma empresa que fez o trabalho de recuperação do Flamengo, ele contratou para fazer a recuperação do Corinthians. Só que eu acho que ele tem que entender que